Dali Jesus foi conduzido. Paz do Senhor, Lenita. A turba gritava, crucificar-lhes. Como um cordeiro deixou a crueldade, ele aceitou, sofrendo por mim. Um grande amor. Glória a Deus, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar de promessa. Nós temos a promessa de Deus. Temos uma promessa. Deus fez promessa para nós. Aleluia. E Ele é Deus que fala, Ele honra, Ele cumpre com as suas palavras. A Bíblia diz que Ele não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aleluias. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E nós temos essa promessa de Deus na nossa vida. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é poderoso. Aleluia. Ele diz que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Nós vemos aí pregando, venho pregando aí a palavra do Senhor todas as noites. Cada noite eu trago uma mensagem diferente da outra. Palavra de esperança, palavra de confiança, palavra de fé. Hoje nós vamos falar da promessa de Deus na nossa vida. Eu tenho uma promessa. Deus me fez promessa. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluias.
Glória a Jesus. Silêncio, silêncio. Havia lá no jardim, quando Jesus falou assim: oh, meu Pai, oh, meu Pai, faz esse cálice de mim. Nós vamos falar a palavra do Senhor nesta hora. Aleluia. Vamos falar a palavra de Deus. Hebreus 10:23 diz assim para nós: retenhamos firme confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, aleluia. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O homem, ele promete, mas ele falha. Tenha fé em Deus, possível ao que crê. Pare de chorar, fé em Deus, tudo é possível ao que crê. Aleluia! Tudo é possível ao que crê. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, que as promessas do Senhor possível. Olha aí, olha o hino. Glória a Deus. Tudo é possível. Deus contempla tudo que acontece com você. Você não está só. Aleluia. Deus, é possível ao que crê. Pare de chorar, tenha fé em Deus, é possível ao que crê. Ivaneide, Pai do Senhor, Levita, Marília, sejam bem-vindas, aleluia, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar uma palavra gloriosa para nossas vidas. Aleluia. Se Deus, olha, se Deus não desistiu, por que você quer desistir? Por que você quer desistir? Você precisa perseverar, de modo que quando tiver feito a vontade de Deus, porque precisamos fazer a vontade de Deus, né? Vamos receber o que Ele nos prometeu. Hebreus 10:36. Hebreus 10:36. Porque necessitais de paciência
para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você vê que aí tem um segredo. Tem um segredo. Tem um segredo na palavra de Deus. Primeiro ele diz, Hebreus 10, 30, 23, diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aí, 10, 36 ele diz: porque nós necessitamos de paciência, temos que ter paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, que nós temos que fazer o querer de Deus, a vontade de Deus, obedecer o ide dele, aleluia, fazer a vontade dele, glória a Deus. Pai do Senhor, Eliane Trajano, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Temos que obedecer, porque ele, quando ele mandou a Abraão sair do lugar que ele morava, fez promessas para ele. A Bíblia diz que Abraão, ele não foi reclamar com Deus, ele não retrucou nada, ele somente obedeceu. Então a palavra que eu trago para você nesta noite é essa, se Deus não desistiu, por que você quer desistir? Por que você quer voltar atrás, quer olhar para trás? Não pode, não pode. Você precisa perseverar. E aqui nós vamos falar as infalíveis promessas de Deus. As promessas. A promessa de Deus são infalíveis. Elas são infalíveis. Aleluia. Deus, olha, a promessa de Deus são infalíveis. Para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas, porque aquilo que ele fala, ele cumpre. Aquilo que ele promete, ele dá. Mas você tem que estar na perseverança, você tem que estar ali, como diz, na brecha. Vocês têm que estar ali obedecendo a palavra de Deus. Lá em Lucas 1:37, Lucas 1:37, vamos lá para palavras falando de promessas. Lucas 1:37, quando diz a palavra, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então, nós precisamos orar. Se você tem uma promessa de Deus, se você crê naquilo que Deus te prometeu, Deus faz. Deus faz. Aqui diz que, por isso podemos confiar inteiramente nelas, nas promessas. Ana Lúcia, paz do Senhor, Ana Lúcia, entubada. É isso, entubada? Independência, Ceará, está doente, a irmã essa pessoa, Ana Lúcia, está entubada, é isso? Coloca mais esclarecido, por favor, Ana Lúcia. Então, a promessa pode ser definida como um juramento solene para se realizar ou conceder um benefício específico.
Deus não era obrigado a prometer nada ao povo pecador. Ele não era obrigado. Entretanto, a Bíblia revela Deus fazendo grandiosas promessas aos seres humanos. Por isso que o título diz: se Deus não desistiu, por que você vai desistir? Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. E o texto diz que Deus fazendo grandiosas promessas aos seres humanos, indicando que a natureza de Deus, né, é caracterizada pela sua graça e pela sua fidelidade, porque Deus, ele é fiel. Por isso que ele diz na palavra que eu li aqui, quando diz que, glória a Deus, porque necessitar de paciência para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E ele diz o quê? No 23, reteamos firme. Fica firme. Vamos procurar ficar firme. Firme com Deus. Firme com o Senhor. Por isso que ele diz, reteamos reteamos firme, ali, firme. E a confissão da nossa esperança. Sempre você, quando alguém chegar para você querendo te desanimar, puxar você para trás, você fala: não, eu tenho esperança. Eu tenho esperança que meu filho vai ser liberto. Eu tenho esperança que meu filho vai ser curado. Eu tenho esperança que minha irmã vai ser curada. Então, você coloca a sua fé acompanhada com a esperança. Que é por isso que ele diz aqui, olha, reteamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Pronto. Quem prometeu? Não foi Deus? Não foi Deus que falou que vai fazer? Quando ele diz, espere. Quando ele fala, tenha paciência. Quando ele diz, aguarde, eu vou responder. Você está ali retenhando a sua esperança. Como para você o quê? Você precisa perseverar. Você vai perseverar aonde? Você vai perseverar na oração, vai perseverar na meditação da palavra de Deus. Então você vai perseverar. Você vai perseverar. Você não pode desistir. Ainda que o inimigo venha para cá te afrontar, fazendo careta na tua frente, querendo botar você para correr, para você se desanimar, achar que Deus não está te ouvindo, achar que Deus não está ouvindo as suas orações, Ele está ouvindo a sua oração, Ele está bem perto de você, porque Ele diz que Ele está bem ao nosso lado. Aleluia! É a palavra de Deus que fala. É ela. E quando ele diz aqui, olha, pela sua graça, sua fidelidade, porque Deus é fiel, por isso a Bíblia é o livro das infalíveis promessas de Deus. Eu tenho pregado aqui, trazendo palavra de esperança para a sua vida. Ontem eu estava falando aqui sobre a bússola. A Bíblia, ela é uma bússola que ela nos guia, ela nos orienta, ela nos ensina. Aleluia, ela nos ensina. Segundo estudiosos do assunto, existe cerca de 8.000
8.810 promessas na Bíblia. Olha, é muita promessa. É muita promessa. Destas 8.810, 85% foram feitas por Deus ao homem. Isto significa que Deus fez ao homem cerca de 7.487 promessas ao homem. Destas 8.810 promessas, 11% foi uma pessoa fazendo promessa a outra. Isto significa que o homem fez ao seu próximo cerca de 991 promessas. Destas 8.810 promessas, 290 foram feitas pelo homem a Deus. Pelo homem a Deus. E destas 290 promessas, 235 encontra-se no livro de Salmos. Quem lê os Salmos vai ver sempre uma palavra de promessas. Promessas. Aleluia. Destas 8.810 promessas, existem 2 promessas feitas por Satanás. Por Satanás. Mateus 4:9. Quando diz, aleluia, Mateus 4:9. Vamos aprender um pouco sobre promessas de Deus nas nossas vidas. Mateus 4:9, que fala sobre a tentação de Jesus. Mateus 4:9. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrando me adorares. Aqui foi Satanás tentando Jesus. Quando ele disse novamente, e disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Olha, presta atenção nessa palavra. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando me adorareis. Aleluia. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram aos anjos e o serviu. Você observe aí bem o texto da palavra de Deus, quando diz aqui que destas 8.810 promessas, existem 2 promessas feitas por Satanás, que foi Mateus 4,
4:9, que eu terminei de ler, e segundo Crônicas 18:20. Segundo os Crônicas 18:20, vamos também aprender um pouco da palavra do Senhor, né? Segundo Crônicas 18:20. É muito bom a gente aprender a Bíblia, porque a Bíblia, ela ensina as coisas poderosas. 18:20, que diz assim, olha: então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse com que? Eu ontem li esse texto aqui. A aliança entre Josafá e Acabe. Eu ontem preguei aqui nesse texto. Eu ontem preguei aqui, nessa palavra, aqui. Então, a promessas, e destas 8.810 promessas, existem 28 promessas no Novo Testamento, possui 1.104 promessas. No Antigo Testamento, aleluia, no Antigo Testamento tem 7.706 promessas. Glória a Deus. Destas 8.810 promessas, existem 28 promessas feitas pelos anjos, estando 23 delas no Evangelho de Lucas. O Antigo Testamento tem 7.706 promessas. E no Novo Testamento possui 1.104 promessas. Nos três profetas maiores, nos três profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, são os três profetas maiores. Aleluia. Há 3.086 promessas, sendo 35% o total de promessas. Então nós vemos aí que a Bíblia, ela é repleta de promessas que Deus fez. E lá o capítulo da Bíblia contém o maior número de promessas. É Deuteronômio 28. Ela tem 133 promessas. Segundo é Levítico, o livro de Levítico, no 26, Levítico 26, tem 94 promessas. Praticamente cada versículo do Salmo 37 é uma promessa. A Bíblia é mesmo um livro de infalíveis promessas. Alguns teólogos são mais otimistas, né? Ainda admitem que a Bíblia possui 33 mil promessas nos seus 31 mil a 173 versículos. E a palavra de Deus afirma algumas falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, tudo que Deus fala, Ele honra com a sua palavra. Paulo escreve dizendo: porque
todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele, e por ele. Amém. Para a glória de Deus. Paulo ainda escreve dizendo: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda imundice da carne e do espírito, aperfeiçoado, santificação no temor de Deus. A promessa de Deus são um combustível. Aleluia. São um combustível da nossa esperança. Porque se nós temos esperança, se nós temos a promessa, nós temos a esperança de que um dia Deus vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Eu tenho a promessa de Deus. Deus me fez muita promessa. E sempre que eu estou orando, eu lembro a Ele. Eu falo: Senhor, a promessa que o Senhor me fez. E eu repito tudo que Ele usou os profetas para falar comigo. Eu não esqueço do que Ele falou comigo. Eu guardei. E sempre que eu oro, eu falo, eu repito, eu lembro a Ele. Ele não esqueceu, mas eu lembro. E ele diz aqui: a promessa de Deus são o combustível da nossa esperança. O carro, ele não anda sem um combustível. Se você não botar o combustível nele, ele não vai sair do lugar. Ele vai ficar estacionado. E se você tem a esperança, a promessa, e você tem a esperança, o que é que você vai fazer? Você vai se abastecer. Você vai se abastecer de quê? Na oração, na palavra, vai se refazer as suas forças. Você vai pedir a Deus sempre força, que Deus renove a sua esperança e que Deus venha cumprir a promessa que Ele fez. Por isso que ela diz que a promessa de Deus são o combustível da nossa esperança. São as promessas de Deus que alimenta, né? Alimenta e renova a nossa expectativa de sonhar. Porque você tem um sonho. Você tem um sonho. Todo ser humano, ele tem um sonho. E esse sonho que você tem, Deus vai avaliar o seu sonho. Se Ele vê que o seu sonho é coisas boas, que vai lhe beneficiar futuramente, com certeza Deus vai realizar o seu sonho. Se Ele vê que esse seu sonho ele vai te prejudicar futuramente, é a mesma coisa, irmã. É a mesma coisa. Uma mulher ou um homem, vice-versa, né? Ele quer casar, ela quer casar. Ela quer casar, ele quer casar. Ela gosta de um moça. Mas Deus está vendo que aquela pessoa não vai ser futuramente uma pessoa ideal para ele. Uma certa vez, uma irmã, ela veio falar comigo que ela estava gostando de um homem, de um rapaz. Só que esse rapaz, ele não era evangélico, e ela era. Eu disse: olha, irmã, você está apaixonada por esse rapaz, você quer namorar com ele, quer casar com ele, mas observe bem,
você vai comprar, você está comprando uma luta para você. Primeiro, se você gosta de ir para a igreja, você gosta de ir para os cultos, você gosta de evangelizar, você gosta de se doar para Deus, você vai casar com um homem que não é cristão, você tem a certeza que você vai comprar uma luta para a sua vida. Então, você avalie bem esse seu desejo, que você pode se prejudicar futuramente. Porque quando a mulher aceita Jesus, que o marido não é crente, ela vai orar, ela vai lutar para que Deus venha libertar ele, salvar ele, levar ele para a igreja, transformar ele. Aí é uma coisa diferente. É a mesma coisa o homem aceita Jesus, a mulher não é. Eu conheço muitos casos de homens que se aceitou Jesus, a esposa não era, mas ele orou, ele buscou a Deus e Deus libertou a mulher. E também conheço casos de mulheres que ela aceitou a Jesus e o marido não era cristão e ela foi orar para Deus libertar ele, porque Deus fez promessa para ela. Disse que aquele homem iria caminhar com ela, ombro a ombro. Então, ali, como aqui foi dito, a promessa de Deus são combustível da nossa esperança, da nossa esperança. Então, se a mulher, ela estava vivendo com aquele marido, ele não era crente, ela gostava de ir para a igreja, e ele não deixava ela ir para a igreja, ela não deixava ela frequentar as coisas, depois que ela se converteu. E o que é que ela fez? Ela foi orar, ela não desistiu, ela perseverou. Quando ela podia, ela ia na igreja. Quando ele dizia que não era para ela ir, ela não ia, ela ficava dentro de casa. Quando ele deixava ela ir, ele marcava o relógio. Quando dava 9 horas, 9 horas você tem que estar aqui dentro de casa. Não pode passar das 9 horas. Ela ia para o culto. E lá ela ficava assistindo o culto, mas já olhando o relógio. Que era porque quando desse 9 horas, ela tinha que estar dentro de casa, porque ele tinha marcado no relógio. E aquela mulher, ela foi perseverando. Perseverando. Tinha dia que ele dizia, hoje você não vai para a igreja. Você não vai sair daqui. Ela não ficava batendo o pé dentro de casa, nem discutindo com ele, dizendo que ia para a igreja, que ia servir a Jesus, não. Ela ficava quieta. Ela ia para dentro do quarto, ela chorava dentro do quarto, apresentava a Jesus. Ali, oh Jesus, eu gosto tanto de ir para a tua casa, mas o meu marido não está deixando eu ir. Liberte ele, transforma ele. E ela foi orando, foi orando, foi orando. E as coisas iam cada vez mais apertando, 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 que é assim. Quanto mais você vai orando, as coisas vão apertando, porque você está orando. E o inimigo, ele não gosta, ele se levanta para botar você triste, para você desanimar, para você perder a benção. Aí quanto mais, é igual a bolo, quanto mais você vai mexendo, mais ele vai crescendo. E quanto mais ela ia orando, ela levantava às madrugadas enquanto ele estava dormindo. Ela se enfiava debaixo da cama para orar. Hoje em dia é meio difícil de se enfiar debaixo de cama, porque hoje em dia as camas são camas de boxe, né? Não tem nem como se enfiar debaixo de uma cama. Mas naquele tempo, aquelas camas de madeira, né? Você tinha como você se enfiar lá debaixo, de madrugada, se enfiava lá debaixo da cama. Ele estava lá dormindo, ela estava lá debaixo da cama orando. E era assim, ia orando, orando, e olhando para as promessas que Deus tinha dito. As promessas de Deus são o combustível da nossa esperança. São as promessas de Deus que alimenta e renova a nossa expectativa de sonhar, planejar, alcançar e viver.
Então, enquanto há esperança, você está ali crendo nela. E aquela mulher foi orando, foi buscando a Deus. E um belo dia, Deus olhou para aquela mulher chorava muito, que era muito sofrimento, né? Porque o marido não queria deixar ir para a igreja, o marido não era brincadeira o marido. E aquela mulher lá foi orando, orou 9 anos. Depois de 9 anos, Jesus fez a obra, converteu, aí ele começou a cumprir as palavras que ele tinha dito, que iria andar ombro a ombro com ela. E essa mulher sou eu, a missionária Ereni Amaral. Deus me fez a promessa que meu marido ia andar comigo ombro a ombro. Hoje ele é um presbítero na casa de Deus, serve a Deus. Quando eu viajo, que as pessoas me chamam para pregar fora do Rio, ele vai comigo. E eu vou para a igreja, ele vai junto, andamos junto. Tanto é que somos apelidados de casal 20, que a gente anda junto mesmo, graças a Deus. Vamos fazer agora 42 anos de casados. E cumprindo-se, falando-se de promessa. Então, o segredo é não desistir, é confiar. Se ele fez a promessa, se Deus disse que vai salvar, ele vai salvar. Se ele vê que aquela pessoa é uma pedra de tropeço no seu caminho, está atrapalhando a obra de Deus na sua vida, e que ele não vai fazer a obra, nem vai caminhar com você, nem vai lhe ajudar, Deus tira. Mas Deus tem o seu jeito de tirar. Ele sabe como tirar. Não é nós que vamos ensinar ele tirar. Nós apenas vamos orar. Vamos orar e pedir a Deus que Deus vai nos dando graça, vai dando fortaleza, para que você alcance a promessa de Deus na vida de vocês. Por isso que ele diz aqui, ó, que as promessas de Deus são um combustível da nossa esperança, né? São as promessas de Deus que alimenta e renova nossas expectativas de sonhar, planejar, alcançar, viver. Por isso o salmista classificou as promessas como um grande tesouro encontrado e se expressou dizendo, ó, fogo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. É igual uma mãe que ora pelos seus filhos, para Deus libertar. Graças a Deus, eu tenho 4 filhos. E meus filhos, graças a Deus, eles servem ao Senhor. Graças a Deus. Então, a mãe que ora para Deus salvar seus filhos, libertar seus filhos, é uma mulher assim, de oração, dedicada a Deus, busca a Deus, se doa para Deus na oração, na busca. Um dia, Deus vai libertar o seu filho. Porque a palavra de Deus diz que as nossas orações, as nossas lágrimas, elas são guardadas no odre de Deus. E o tempo de se cumprir chegará. Chegará. Uma certa vez, uma irmã, uma mulher estava desviada da igreja de Cristo. Ela se afastou do evangelho. Ficou muitos anos fora da igreja, no mundo. Ela andava pelo mundo. E a mãe dela era uma mulher de oração. Eu conheci essa mulher. Ela era uma mulher de oração. Ela buscava a Deus em oração pela vida daquela filha. Porque a vida daquela filha era nos bares, era na bebedeira. E ela sempre orando.
que era para que ela voltasse para a casa de Deus. Irmãs, Deus, ele tem os seus meios de trabalhar. Ninguém ensine a Deus a fazer nada porque vai perder tempo, porque ele sabe o que faz. E aquela irmã, ela morreu, partiu para o Senhor. Ela partiu para o Senhor, aquela mãe. No dia do enterro, naquele tempo, os velórios eram feitos dentro das casas. Hoje em dia em capela, e hoje em dia, do jeito que está, nem em capela, nem em lugar nenhum. Bota dentro do saco, bota no caixão e enterra. Porque do jeito que está, essas coisas acontecendo. Mas naquele tempo, eu era nova convertida naquela época. E o enterro e o velório daquela irmã foi dentro da casa da irmã. E ali, naquele momento do culto fúnebre que faz, o pastor começou a pregar ali dentro da casa daquela mulher, com aquele caixão no meio da sala. E estava ali aquela filha, que aquela mãe, em vida, tanto orava e pedia para que Deus libertasse e trouxesse de volta para a casa do Senhor. E ali, irmã, no meio daquele velório, eu estava lá no dia. O pastor fez o apelo. E aquela irmã, aquela mulher, ela levantou as suas duas mãos e ela voltou para Jesus, no velório da mãe. Ela aceitou a Jesus. Até hoje, isso já tem muitos anos. Até hoje, aquela mulher, nunca mais aquela mulher, ela se desviou dos caminhos do Senhor. É assim que Deus faz. Deus sabe trabalhar. Ninguém ensina a Deus. Ninguém ensina a Deus, porque a Deus ninguém ensina. Porque Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, nós voltamos aqui, estamos falando de promessas. Estamos falando de promessa, porque se você tem a promessa, espere em Deus, não desista. Continue orando pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua família. Não desista. Deus enviará a resposta para você. E para você receber as promessas, você tem que estar equipados para vencer as batalhas. Para você receber as promessas de Deus que Ele te fez, você tem que estar equipado para receber, para vencer as batalhas que vai se levantar contra você, contra a sua vida. E tem um segredo muito importante que Deus me ensinou. Boca fechada. Você só vai conversar com Deus. Não vá bater boca com uma pessoa que não é cristão. Seu marido não é cristão, não vá bater boca com ele, articular com ele. Não. Vá conversar tudo com Jesus, que ele resolve tudo para você. Porque quando você bate a boca, você discute com ele, ele não entende o evangelho que você está vivendo. Então o adversário vai instigar ele a tirar você da graça, a querer tirar você da presença de Deus. Então o que é que você vai fazer? Você vai fechar sua boca e vai orar a Deus. E vai apresentar a Deus a pessoa. Aquele seu companheiro ou seu filho. Eu já tenho falado aqui muitas coisas. O filho está rebelde. Quando ele
estiver dormindo, estende a mão sobre ele, profetiza a bênção sobre a vida dos seus filhos. Abre o guarda-roupa, a roupa dele lá, vai, bota suas mãos em cima, vai abençoando a roupa dos seus filhos. Vai fazendo isso. A cama que ele deita, antes dele deitar, vai lá, passa a mão em cima, pede unção a Deus, bota a mão para o céu. E fala, Senhor, coloca unção na minha mão agora. Coloca sobre a cama. Vai fazendo isso. Deus, quando Ele quer, Ele faz assim, no estalar de dedo. Quando Ele quer. Quando Ele não quer, Ele bota você dentro de uma lata de sardinha, bota você lá fechadinha dentro daquela lata de sardinha, para você ficar curtida no óleo, e você vai ali, e ele vai trabalhando em você dessa maneira, que porque quando ele abrir a lata de sardinha de volta, te retirar dali, daquele óleo, você está pronta para enfrentar, equipado para vencer a batalha. Você tem que estar equipado, você tem que estar no óleo, você tem que estar na unção de Deus para vencer a batalha. Você não vai vencer uma batalha despreparado. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a tola destrói. Então, aprenda a palavra de Deus dessa forma. Vá se equipar. Tem mulher que o marido fala uma coisa, o homem não é crente, ela responde outra, bate boca com ele. E não pode. Você está perdendo seu tempo. Quando eu me converti ao Senhor, eu tenho 37 anos de evangelho. Os meus primeiros anos de evangelho, eu ia para a igreja, escondida do meu marido, que ele não deixava eu ir. Eu andava com a Bíblia debaixo do braço. Mas era quando ele falava uma coisa, eu respondia em cima. Ele dizia uma coisa comigo, eu dizia outra. Um dia Deus disse para mim, falou para mim, eu vou colocar um parafuso em você, vou te apertar para trabalhar na sua vida, para converter o seu marido. E ele fez isso comigo. Assim que ele nos ensina. A gente só aprende apanhando, mas apanhando de Deus, que é melhor do que apanhar do diabo. Então Deus, quando Ele te chama a atenção, Ele quer você no eixo para lhe dar vitória amanhã, obedeça a Deus. Aqui diz que como o exército de Deus que somos, precisamos equipar-nos para a batalha. Para a batalha. Existe aqui, ó, vários exércitos equipados para enfrentar qualquer tipo de adversário. Tudo tem que ter um preparo. Josafá foi o rei que organizou o maior exército de homens valentes da história de Judá. Irmãs, vou falar uma coisa aqui que muitos podem até nem gostar. Mas antigamente, quando eu me converti, eu aprendi a caminhar num circo de oração. Ir para circo de oração. Para circo de oração. Por isso que eu amo a oração. Eu amo circo de oração. Eu gosto da oração.
Mas antigamente, os circos de oração, quando botava as mulheres, escolhia aquelas mulheres, os pastores, eles oravam a Deus, que era para Deus indicar a pessoa certa para colocar na frente de um circo de oração. Eu peguei esta época. Eu vim desta época. Então, quando Deus mostrava, os pastores empossavam aquela mulher na frente da oração. Geralmente eles colocavam duas de frente. Duas de frente. E a oração era a oração de joelho. Se tirava, às vezes, o circo de oração era de 9 a meio-dia. Era das 9 a meio-dia. Mas 7 horas da manhã, as irmãs do circo de oração que trabalhava na mesa de frente, 7 horas, 7h30, elas já estavam dentro da igreja, com seus joelhos dobrados, orando. E ali elas tiravam, às vezes, 1 hora, 2 horas, 2h30 de oração, de joelho. Era no joelho. Era mais de 1 hora de joelho. Hoje em dia, eu observo muitas coisas. Hoje em dia, o circo de oração não é mais como antigamente, no joelho. Tem-se o circo de oração, é 15 minutos de joelho, é meia hora de joelho. E ainda tem um detalhe, aquelas que estão na linha de frente, levanta toda hora vai lá fora, deixa os outros orando e vai conversar. É assim, o negócio está funcionando desta maneira. Mas hoje em dia, os circos de oração são diferentes daqueles circos de oração antigos. Eu costumava falar que quando a gente chegava na porta da igreja, parecia mais casa de abelha, marimbondo, você só via aquele barulho. E não tinha microfone não, tá? Era na garganta. Hoje em dia, tem os microfones para facilitar. Para facilitar. Mas eu já dirigi muitos circos de oração na garganta, sem microfone. Já dirigi muitos circos de oração. Que desde que eu me converti, quando Deus foi me firmando na casa dele, eu fui colocada em frente de oração para orar. Então, eu falo isso convicta do que eu estou falando. Era 1 hora, 2 horas de joelho. Das mulheres viviam com a marca nos joelhos. Com marca nos joelhos. Então, nós precisamos, como diz aqui o texto, nós precisamos se equipar. Se Deus não tivesse me colocado em linha de frente de oração, como eu teria vencido as barreiras que eu enfrentei? Na primeira carreira eu teria desistido e olhado para trás. Mas agradeço ao Deus do céu que Ele me colocou na linha de frente de oração,
dentro da minha própria casa. E eu venci para a glória de Deus. Passei muitas provações, passei por muita coisa, mas eu venci na oração. E tudo que nós vencemos, só vence na oração. Por isso que o texto diz, como o exército de Deus que somos, precisamos equipar-nos para a batalha, porque é batalha mesmo. É batalha. A história registrada, vários exércitos equipados para enfrentar qualquer tipo de adversário. E relata o texto que Josafá foi o rei que organizou o maior exército de homens valentes da história de Judá. O inimigo, quando ele quer derrotar uma igreja, ele mexe primeiro na linha de frente. Mas se a linha de frente está equipada para vencer as batalhas, ele não destrói, porque você está equipado e Deus está na sua frente. E Deus vai vencendo com você. O Senhor, ele te chamou como coluna para a sua casa. E para você ser uma coluna, você precisa estar equipada para vencer as batalhas. Era necessário 5 generais para comandar um contingente de 1.160 soldados valentes preparados para a guerra no reinado de Josafá. Era muito homem. O general Adna comandava 300 mil homens valentes. O general Joaná comandava 280 mil homens. O general Amazias comandava 200 mil homens valentes. O general Eliada comandava 200 mil homens armados com arcos e escudo. O general Josabade comandava 180 mil homens armados para a guerra. Você vê aí que eles se equiparam, eles se prepararam. Eles se prepararam. Enquanto Josafá organizou o maior exército de Judá, com contingentes de pessoas, Asa organizou o mais eficiente exército de escuderia de Judá. Tinha Asa no seu exército 580 mil homens armados de escudos, lanças, pavês e arcos. Tinha Asa também 300 mil homens de Judá que carregava pavê e lança. E tinha Asa 280 mil homens de Benjamim que carregava escudo e atirava flecha com arcos. Você vê o exército se preparando para a batalha.
Crente que não se prepara para a batalha, ele não vence vitória, ele não alcança a vitória. Ele vai viver sempre reclamando, murmurando, achando que Deus não está ouvindo a sua oração. Mas você precisa se equipar. Se equipar. Coube a Josafá organizar o maior exército da história de Judá. Todavia, o período de ouro, o apogeu militar do Reino Unido, Israel e Judá, ocorreu nos dias de Davi, quando o contingente de soldados chegou a 1.600 homens. Nos dias de Davi, havia em Israel 1.100 homens, soldados, que manejavam a espada. Nos dias de Davi, havia em Judá 470.000 soldados que manejavam a espada. E mais os 30.000 homens escolhidos, fazendo o exército de Judá chegar a 500.000 homens. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eram heróis e valentes, e foram capitães do exército. Porque naquele tempo, de dia e em dia, vinha a Davi para ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Portanto, o exército de Deus é forte, é preparado para vencer todos os adversários. Assim, o cristão, sendo um soldado do exército de Deus, deve estar bem equipado, revestido de todas as armas espirituais para destruir as fortalezas do inimigo. E você só consegue isso se você tiver equipados para vencer a batalha. Como eu li lá em Hebreus, aleluia, 10, 23, se Deus não desistiu, por que você quer desistir? Você precisa o quê? Perseverar, de modo que, quando tiver feito a vontade de Deus, receberá o que Ele prometeu a você. A Bíblia, ela é bem clara. A Bíblia, ela não é mentirosa. Ela ensina eu e você a aprender, manusear ela. Aprender a buscar o tesouro que está dentro dela para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar da nossa vida, a nossa vida espiritual, a nossa família, a proteção de Deus para a nossa família. Aleluia! Então, para você, para vencer o exército inimigo, é preciso estar
equipado com as armas adequadas para a batalha. Nós fazemos parte do exército de Deus na terra. E as armas de nossas milícias não são carnais, não é carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, quando nós, aleluia, quando nós desejamos de Deus alcançar uma vitória, vamos batalhar. Mas primeiro, não se esquece, aleluia, vá se equipar primeiro, se preparar, orando, lendo a palavra, até se consagrando, buscando a Deus em oração, apresentando a Deus suas causas, seus problemas, pedindo a Deus força, fortaleza, que Ele vai lhe dar. Ontem eu preguei aqui sobre muros. Você descer do muro. Existem muros que eu e você precisa construir para nos proteger. Mas também existe aquele muro que você tem que derrubar da sua vida, porque você em cima dele, você se torna uma pessoa impotente, desanimada, incrédula, desobediente, porque você está em cima do muro. Você não sabe se pula para um lado ou se pula para o outro. Então, ontem, preguei aqui sobre muros. Anteriormente, eu preguei aqui sobre... Aleluia, Deus. Eu já preguei aqui sobre grilhões. Já preguei aqui sobre grilhões, né? Ontem eu preguei aqui sobre profetas, né? Ontem eu preguei aqui sobre profeta. O que é o profeta na Bíblia? E hoje nós estamos pregando sobre promessas de Deus, mas para que você alcance e receba as promessas de Deus, você precisa perseverar, precisa se equipar, você precisa se equipar para a batalha, para vencer o seu adversário, que sempre ele se levanta contra você, para te tirar você da presença de Deus, para lhe desanimar, para não deixar, para você não ter força, desejo de orar. Essa é a primeira arma que ele tira da pessoa. Porque se ele tira o desejo de você orar, o resto ele consegue fácil. Então, mesmo com suas fraquezas, mesmo desanimado, ore. Nem que você dobre os seus joelhos e diga a Deus obrigado. Obrigado pelo dia, obrigado pela noite, obrigado porque o Senhor me guardou até aqui.
Até aqui me ajudou o Senhor. Sempre glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Sempre dando honra para Deus. Exaltando Deus. E ontem foi pregado aqui sobre profetas. Peguei aqui ontem. Sobre o profeta. Então, cada noite eu estou aqui, até o dia que Deus quiser e permitir, trazendo uma mensagem diferente para vocês. Uma palavra de conforto, de esperança, uma palavra de fé, porque nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos estar com a nossa fé, aleluia, com a nossa fé renovada, como diz aqui, aonde eu li em Hebreus, para nós orarmos, né? Hebreus 10, aleluia, 10, 23, que diz que retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, retenha, fique firme, persevere, não desista. Aí quando ele diz lá, no 36, que ele diz, porque necessitais, Pai do Senhor, Hugo, quando ele diz, no 36, o 10, 36, que ele diz, Hebreus, que ele fala, porque necessitais de paciência. Ele está dizendo que eu e você precisa de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você vê que aqui tem um segredo nessa palavra, porque quando ele diz, porque você, eu, Deus está dizendo, nós necessita, é uma necessidade de paciência, de ter paciência, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, aí fazer a vontade de Deus é você obedecer aquilo que Deus quer de você. Ele manda você fazer alguma coisa. Ele quer que você vá pregar, vá orar, vá evangelizar. E quando ele diz na sua palavra que as infalíveis promessas de Deus na Bíblia, são muitas promessas que ele faz. As promessas de Deus são infalíveis. Para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. Todas as suas promessas, por isso podemos confiar inteiramente nelas, porque foi Ele que fez a promessa. A Bíblia diz aqui, a promessa pode ser definida como um juramento solene para se realizar ou conceder um benefício específico. Entendeu? Então você tem a promessa
Deus não era obrigado a prometer nada ao povo pecador. Entretanto, a Bíblia revela que Deus, fazendo gloriosas promessas aos seres humanos, indicando que a natureza de Deus se caracterizadas pela sua graça e pela sua fidelidade. Por isso, a Bíblia é o livro das infalíveis promessas de Deus. Por isso que o texto que eu li logo de início foi esse. Se Deus não desistiu, por que você quer desistir? Não desista. Tem muitos que dizem assim, eu vou chutar o balde, eu vou jogar tudo pro alto. Faz isso não. Lembre que fiel, guarde este versículo, tá? Guarde este versículo de Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E Deus, quando Ele fala, Ele honra, Ele cumpre com a sua palavra. Ele fez promessas àquele povo que estava lá no Egito. Ele usou Moisés para tirar aquele povo do Egito, fazendo promessas, e aquele povo reclamando o tempo todo no ouvido de Moisés. Ora, eles viviam lá, na escravidão, sendo escravizado por Faraó, Faraó castigando eles. Deus teve pena deles, compaixão deles, levantou Moisés para arrancar aquele povo de lá, aquele povo ingrato, ainda estava se achando que eles estavam certos. E olha, durante aquela passagem do Egito, que aquele povo caminhou pelo deserto, como diz a palavra, que foram 40 dias e 40 noites, eles caminhando. Se você for ler o texto que eu já preguei aqui sobre isso, Deus se irou com aquele povo 3 vezes. O povo ingrato. Deus nos fez um grande benefício. Quando Ele diz na sua palavra, lá em João 15, quando Ele diz, não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi vós, foi Ele que nos chamou. Ainda o povo fica de graça com Deus, falando besteira, blasfemando com o nome de Deus, achando que Deus é obrigado a fazer a vontade. Ora, estávamos nós lá no mundo, pecando, fazendo coisas erradas, e Deus vai, nos chama para o caminho dele, nos coloca na luz,
nos tira das trevas. Você hoje é uma luz. Você é uma luz que alumia o mundo. Alguém está se espelhando em você. Porque de você, muitos vão para a igreja. Muitos se convertem. Porque das suas orações. E aí você pede algo a Deus. Deus não te dá. Você ficar zangado com Deus, aí vira as costas. Ah, Deus não quer me responder. Ele não é obrigado a responder às suas orações, não. Ele responde porque Ele quer, porque Ele é misericordioso. Feliz daquele que quando pede a Deus uma cura, e o Senhor vai e cura. Eu estou sempre falando aqui do jovem, o jovem Edinaldo, que a mãe entrou no meu privado, chorando, que os médicos disseram para ela que ia dar a última dose da quimioterapia, ia mandar o filho para casa para morrer em casa. Eles tinham aberto a cabeça do rapaz, porque ele estava com câncer na cabeça. E aquela mulher entrou no meu privado chorando, ainda dizendo que uma mulher se dizendo missionária, foi dizer para ela que Deus ia levar o filho dela. Eu disse, irmã, a última palavra é de Deus. Vamos orar. E eu coloquei o nome daquele rapaz lá dentro daquele meu grupo, Jardim de Oração e Cura. E ali tem umas irmãs que oram, que buscam a Deus. E quando foi no outro dia, aquele rapaz que não se movia, aquele rapaz que não falava, aquele rapaz que não pegava em nada, não tinha força, não tinha coisa, tato na mão para pegar nada. No outro dia, aquela mãe já estava me enviando no privado o vídeo, o rapaz pegando nas coisas. Ela, missionária, meu filho está melhorando. Meu filho já foi para o banheiro tomar banho sozinho. Meu filho já está comendo sozinho. Meu filho já está outra pessoa, missionária. Quando foi ontem, ela me mostrou. Eu sempre pergunto por ele, todo dia. Aí ela notou que ele estava, o médico, ele já foi para cá. O rapaz estava sentado num parapeito lá de um muro, sentado como que nada tivesse acontecido, já conversando lá com o celular, com os amigos. Então, isso é Deus que faz. É as orações. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Porque quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele não quer fazer, não adianta. Ele deixa você, como eu já falei aqui, Ele bota você dentro de uma lata de sardinha, enche de óleo e deixa você lá trancadinha. Fica lá curtida, lá no azeite. Quando Ele vê que você já está pronta para enfrentar as batalhas, Ele vai lá, Ele abre lá a latinha lá da sardinha, tira você para você ir fazer a obra do Senhor e fazer tudo aquilo que Ele quer. Então as coisas de Deus, elas são sérias. Eu gosto muito de pregar a Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Eu amo a Bíblia. Eu gosto de orar. Eu gosto de pregar. E eu gosto de pregar assim. Eu gosto de pregar conversando para que as pessoas entendam o que eu estou falando. Eu não gosto de pregar berrando, gritando, só fazendo barulho, que você não entende nada. Tem pregador por aí que ele grita tanto
ele grita tanto que ele chega a ficar rouco de tanto gritar. E o ouvinte, ele não aprende e ele não escuta nada. Mas eu gosto de pregar assim. Eu prego assim. Se eu for pregar na sua igreja, eu vou pregar assim, explicando, ensinando, esclarecendo as coisas para você entender o que é que eu estou falando, o que é que a Bíblia está dizendo, para você aprender, porque nós precisamos aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês nesta noite. Que Deus lhe dê uma noite de paz. Compartilhe esse vídeo, tá? Compartilha. Bota no seu Face. Pregue a palavra. Você compartilhando, você está pregando a palavra. Você está semeando a palavra. Amanhã à noite, com a permissão do nosso Deus, o nosso amado Jesus Cristo, Filho de Deus, estaremos aqui pregando a palavra de Deus. Enquanto isso, enquanto não chega o tempo da gente sair para ir pregar nas igrejas, né? Porque a pandemia ainda não se estabilizou direito, então nós vamos pregando aqui pela internet. Não deixa de estar fazendo a obra de Deus. Eu prego aqui na internet, é como que eu estivesse pregando dentro de uma igreja cheia de gente. Cheia de gente, pregando para uma pessoa, para duas. Eu não importo, eu quero é pregar o Evangelho de Cristo. Eu quero que a palavra do Senhor, ela seja semeada por esse mundo afora. Enquanto a gente está pregando aqui, essa pregação, você espalha pelas suas redes, você está evitando de uma pessoa se suicidar, ficar triste, porque ele vai parar, ele vai ouvir a mensagem, ele vai ouvir Deus falando com ele ou com ela. Então vamos orar agora, no nome de Jesus. Vamos continuar orando pelos pedidos de oração que são colocados ali no grupo, Jardim de Oração e Cura. Nós temos ali aquele grupo, tá? Se alguém desejar participar, é só entrar lá no meu MSN e colocar o nome lá, o seu número, que eu vou lhe adicionar lá no grupo. Lá o grupo é só para orar. Orar é texto não, é áudio de oração, áudio de louvor e pregação. Lá não pode postar foto nem vídeo. O único vídeo que eu coloco lá é o meu vídeo. Esse vídeo aqui que eu estou pregando, eu coloco lá porque tem irmãs que elas não têm acesso ao Facebook, então elas me pedem que eu coloque lá dentro do grupo Jardim de Oração e Cura, e para que elas ouçam a palavra de Deus. E assim nós vamos fazendo a obra de Deus, tá? Vamos continuar orando uns pelos outros, orando pelas nossas famílias, para que Deus abençoe a nossa família, tá? Nós vamos orar com Dilma Amaral. Deixa eu ver se a Dilma Amaral ainda está aqui. A Dilma Amaral. Você olha aqui. Vamos ver aqui quem está. Que antes de orar eu olho quem está. A Helenita Andrade, ela está. Ela é lá do grupo Jardim de Oração e Cura. A Dilma Amaral está assistindo, é a minha irmã de sangue. Jesus te abençoe, Dilma. Te dê saúde. A minha amiga Cátia Pedro é uma das
administradora do grupo Jardim de Oração e Cura. A Rosana Sena, minha amiga também, é da minha igreja também. A Mulher de Deus também. A Levita Marília também está aqui. Deixa eu ver quem é mais. A Ivoneide Silva. Deixa eu ver. A Eliane Trajano também está aqui ainda. A Ana Lúcia, ela só pediu a oração e saiu. A Neusuíta Ramos é minha prima, lá na Bahia, assistindo. A Beta Barbosa, ela faz parte também do grupo Jardim de Oração e Cura. É uma mulher que ora também lá dentro do grupo. A Marilda Lobato também está assistindo. Se eu ver aqui, o Sidney Moreira da Silva é meu esposo. É ele que é o secretário. Ele que vai anotando o nome de todos vocês, tá? Enquanto eu estou aqui falando, ele vai anotando tudo. O pastor Antônio Ibrahim também é pastor lá da minha igreja também. E nosso amigo Hugo, em breve nós vamos lá para a cidade dele. Ele está só esperando acalmar aí esses vírus, que é para nós irmos para Roraima, né, pastor Hugo? Vamos chegar lá em nome de Jesus, tá? E agora nós vamos orar com todas vocês. A nossa amiga Eleonora também, são pessoas que eu conheço pessoalmente também. A Dilma Amaral, a Aline Rodrigues, Kátia Ramos, a Eleonora, Kátia Pedro, Oração de Cura, Ângela Maria Dias, Nédia Anjos, Rosane Sena, Levita, a Daniele Ivoneide, oração por sua saúde. Vamos orar no nome de Jesus, tá? Eliane Frazano, já falei. A Áurea, a Gisele, a Cida, Ana Lúcia, a Regina, Érica Leal também. Ela faz parte do grupo Jardim de Oração e Cura. A Beta Barbosa, eu já falei que ela é lá do grupo também. A Amanda, a Elisama, a Ângela Mota. A Ângela Mota é a pastora Ângela Mota. Ela também é lá do nosso grupo, Jardim de Oração e Cura. A Luciana, Márcio, Ana Paula, Renata Araújo e Nilcéa Coutinho. Tem mais aqui ainda. Pastor Antônio Ibrahim, Hugo Teixeira, Ubirajara e Regilene Merda. Então nós vamos orar nesta noite com essas pessoas aqui, tá os nomes de vocês, nesse caderno de oração, para que Deus abençoe cada um de vocês esta noite, que Deus dê a paz. Eu hoje senti falta da Neceilda, e a Sueli Santiago também. A Eni, ela não está entrando porque ela está sem a internet lá onde ela mora. Então vamos orar. Ore comigo, igreja, nesta hora. Se ligue com Deus aí. Vamos orar. Vamos pedir ao nosso Deus agora, para que Deus visite a nossa família, visite os enfermos, aqueles que se encontram com essa Covid ainda, essa enfermidade, tá? Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus da glória, o Deus poderoso, que tudo podes fazer, Senhor. Nesta noite eu te peço, Pai, por cada vida, cada irmã, Senhor, cada irmão que entrou neste live para ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti.
e para, Senhor, semear a tua palavra também. E no nome de Jesus, eu te apresento nesta hora cada vida, Senhor. Visita o lar dos teus servos, visita o lar das tuas servas, Pai. Dê força, dê vigor, dê saúde, Pai, para que eles venham ser vitoriosos, Senhor. E que nenhuma dessas palavras da noite, Senhor, esquecer. Eles venham tomar posse da sua vitória, Senhor. Mas que eles venham se equipar, eles venham se preparar a cada dia, aleluia. Que eles venham buscar a tua face, Senhor, para que o Senhor venha dar vitória para eles, em o nome de Jesus, Senhor. Toma, Senhor, a família deles, toma os seus familiares, a sua parentela e dá vitória. Senhor, visite os hospitais, os leitos de dor, aqueles que estão com esse vírus, Senhor. Repreenda nesta hora este maldito vírus, em o nome de Jesus, Senhor. Toma Lucimar nas tuas mãos. Toma, Senhor, aquele povo que ela tenha entregado ali, Senhor. Que estão, Senhor, aleluia, com esse vírus. Joga por terra, pelo poder que é no teu nome, no teu sangue. Continue, Senhor, visitando o Jasson e o Edinaldo, Pai. Fazendo uma obra na vida deles. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu te peço pelos meus familiares, a minha família, meus filhos, meus netos, meu esposo, a minha parentela, os de longe e os de perto. E que Deus abençoe nesta noite. Que Deus dê força e graça para cada um de vocês, irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te dê a paz. Que a paz de Jesus reine dentro de sua vida, na sua casa. Que o Senhor repreenda o espírito noturno. Que o Senhor repreenda o espírito de depressão. Que o Senhor repreenda, Senhor, as insônias na vida das tuas servas, Senhor. E dá vitórias para ela. No nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Deus, pela nossa igreja, Senhor, em Vila da Penha. Toma nosso dirigente, toma os pastores ali, Senhor. E dá vitória, Senhor, para a pastora Solange Martim. Dá vitória à tua filha. Nos ajuda, Senhor, e nos dá graça, e nos fortalece, Senhor. Amanhã é dia de ceia na nossa congregação. Senhor, nos dá uma ceia abençoada, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amanhã, a partir das 9 horas da noite, estaremos aqui. Um beijo no coração de vocês. Compartilhem o vídeo, não esqueçam. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração. Eu profetizo na sua vida bênçãos e vitória, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus.